Desde 1996, o Brasil utiliza as urnas eletrônicas nas suas eleições. Só que o presidente Jair Bolsonaro abraçou a campanha de criar o voto impresso ou voto auditável. Para a oposição no Senado Federal, isso é um absurdo. Eu sou contra essa ideia do voto impresso, primeiro porque nós já temos há mais de 30 anos o voto em urna eletrônica e ele jamais foi objeto de qualquer tipo de questionamento. Segundo, se fosse um debate que tivesse por objetivo discutir o aprofundamento da democracia, até eu admito que essa discussão se fizesse. No entanto, a intenção do presidente Bolsonaro, no momento em que levanta essa temática, é tentar criar um clima de suspeição sobre os resultados eleitorais e justificar, dar pretexto até para que ele não reconheça o resultado das futuras eleições de 2022. O deputado Bosco Saraiva, do Amazonas, afirmou à nossa reportagem em Brasília que o partido Solidariedade, que conta com 14 deputados federais, já fechou questão sobre esse assunto. Percebe uma regressão no processo eleitoral. Nós somos a favor que a segurança do voto avance cada vez mais no campo tecnológico, no campo eletrônico. Jamais regredir para o voto que fará devolver o voto de cabresto no Brasil inteiro. Uma percepção clara no Congresso é a nomenclatura utilizada. Para quem é a favor, é voto auditável. Para quem é contra, é voto impresso. Nós somos contra o voto impresso, né? O partido acaba, inclusive hoje, aqui, de tomar essa posição unânime da bancada contra o voto impresso. Vamos trabalhar, então, não só na comissão, para tentar matar esse assunto na comissão, ou seja, resolver contrário ao voto impresso. Se chegar no plenário, terá totalmente a bancada de solidariedade também contra o voto impresso. Uma pesquisa recente da Confederação Nacional dos Transportes apontou que 63% dos mais de 2 mil brasileiros que participaram da pesquisa confiam nas eleições por meio das urnas eletrônicas. Isso mostra a maioria, mas também mostra que no nosso país muitas pessoas ainda duvidam da lisura do processo. Por que o TSE faz uma campanha absurda, no meu modo de entender, para se blindar, para que se não tenha o voto auditável? Isso causa muita estranheza ao cidadão de bem. Em vários países do mundo existe isso. Por que o Brasil não pode ter essa demanda, que é uma demanda da sociedade, o voto auditável? A gente vai ter que correr aqui, porque são muitos assuntos no Jornal Brasil Central de hoje. Eu vou dar 1 minuto para cada analista para a gente falar sobre esse voto auditável, conferível ou impresso. Daniel Santana, 1 minuto para você falar sobre esse assunto. A favor ou contra, Daniel? Sou a favor. É bom esclarecer das pessoas que esse voto, como é que funciona? A partir do momento que o mesário ele entra na sessão, ele pega a urna eletrônica, ele zera ela, sai um relatório que é chamado de zerésima, mostrando que todos os votos não foram contabilizados, estão zerados, e ao final a urna eletrônica não tem nenhum tipo de conexão com a internet, não tem nenhuma entrada USB, não tem como você inserir dados naquele momento, e a partir do momento em que termina a eleição é impresso uma lista, inclusive com a votação, o número de votos para cada candidato daquela eleição empregado na porta da zona eleitoral. Então, já existe uma maneira, talvez não tão segura assim, de você auditar se naquela urna houve a quantidade de votos ou não para cada candidato. Não existe uma maneira ainda de você auditar voto por voto, voto único por voto único. É bom a gente deixar isso bem claro para a população entender. Não existe nas propostas de modernização do sistema eleitoral para que o sistema volte a ser escrito, volte a ser feito através de uma folha onde você anote o candidato, é simplesmente uma maneira de você auditar o voto individual do eleitor. Eu sou a favor, não vejo motivo nenhum para ser contrário a isso. É dispendioso, né? O Brasil teria que gastar um pouco com a renovação desse processo, mas para a segurança das eleições é bom que se gaste com isso. Acho muito mais importante, por exemplo, do que gastar com fundão eleitoral ou dar dinheiro para políticos se candidatar. Então, sou a favor, sim. Desirê Penalba, a sua opinião. Eu vou trazer para você
porque eu já falei que eu sou completamente a favor do voto auditável, né? Porque a gente não tem como realmente auditar o voto. Mas eu vou trazer aqui para você a historinha. Tem um caso de um vírus de computador chamado Stuxnet. Ele foi de origem desconhecida, mas ele foi descoberto em 2014. Embora tenha infectado milhões de computadores em todo o mundo, esse Stuxnet, esse vírus, tinha como objetivo atacar esse controle industrial, em especial um sistema produzido pela Siemens. O sistema da Siemens era usado para controlar centrífugas de enriquecimento de urânio. Depois de reproduzirem milhares de computadores sem ser detectado, o Stuxnet finalmente chegou em seu alvo. Eram as usinas de enriquecimento de urânio do Irã. O Stuxnet, que era esse vírus, né, fazia que as centrífugas girassem acima da velocidade máxima, danificando o equipamento. Até que fosse identificado e neutralizado, esse vírus destruiu mais de 20% das centrífugas iranianas. É lógico que as centrífugas não estavam ligadas à internet. Os projetos desse vírus lhe deram a habilidade de infectar os equipamentos via pendrives conectados em portais USB. Então, não existe nenhum tipo de sistema que seja 100% seguro. É o caso das urnas, e detalhe que a gente está falando de urnas que são de primeira geração, sendo que existem urnas de quarta geração. Então, até os mesmos congressistas estão aí usando celulares de última geração. Por que a gente vai continuar usando uma urna de tão antiga geração assim, que ainda por cima não tem como ser auditada? Esse é o maior e mais grave problema. Jean Lopes. Rafael, a primeira parte da matéria, que veio de Brasília, 3 senadores falaram sobre as urnas. Os 3 mentiram, são mentirosos. Humberto Costa, por que será que o presidente da República está querendo voto auditável? Olha o histórico do seu partido PT, Humberto. É por isso que ele quer. Olha o histórico da Venezuela, que o PT apoia. Olha o histórico de Cuba, olha o histórico de denúncias e denúncias lá no Peru, no Equador, onde partidos da esquerda ganharam eleições sob suspeitas terríveis. Então, Humberto Costa, o que você fala e eu deixo de falar, ninguém leva a sério. Agora, depois de um senador lá do Amazonas, Amazonas, né, querido estado do Amazonas, como vocês estão mal de políticos. Esse eu nem sei o nome, não quero saber, não me interessa saber. Ele diz que é um retrocesso. É mesmo, senador? É um retrocesso? Você sair de uma urna da primeira geração, que só 3 países no planeta Terra usam, Brasil, Butão e Bangladesh, o BBB, da urna de primeira geração, né? Quando vários países do mundo usam de 4ª geração, ou seja, não é retroceder, é avançar na tecnologia. Para de falar bobagem, senador. Para de falar bobagem ou de mentir descaradamente para iludir o povo brasileiro, como a maioria dos políticos, inclusive do Amazonas, fazem de forma sistemática. Outra inverdade que foi dita nessa matéria, que a maioria da população brasileira confia nas urnas eletrônicas. Mentira! Né? Entre lá no Senado Federal, numa enquete pública, oficial, a maioria da população brasileira exige o voto impresso, o voto auditável. Ou seja, esses políticos mentirosos ficam enganando o povo. Vamos fazer uma enquete aqui. Não, aqui o Daniel já disse que sim. Não, eu tô falando com o público. Com o público? Sim, faça uma. 32017720. Você é a favor ou contra o voto auditável? Vamos ver a nossa enquete aqui, né? Que não tem caráter científico, evidentemente, mas é uma amostra do que o povo pensa, né? Você é a favor ou contra o voto auditável? Jean, eu preciso seguir aqui. Porque eu ia terminar meu comentário e você ou invadiu. Você estourou o tempo, Jean. Todo mundo estourou o tempo. Mas só eu que fui cobrado disso. Um erro não justifica o outro, senhor Jean Lopes. Eu quero dizer que a outra mentira dita nessa matéria é o seguinte. Em 2002, o então presidente da República, Fernando Henrique, colocou uma lei no Brasil de votos impressos. Essa lei depois foi derrubada de alguma forma, não sei como. O PDT do Ciro Gomes pediu voto auditável. O Partido Novo pediu voto auditável. O PSDB, em 2014, pediu voto auditável e falou que as urnas não são confiáveis.
Portanto, é mentira, Humberto Costa, que ninguém jamais reclamou das urnas auditáveis, das urnas eletrônicas, e que ninguém jamais desconfiou dessas urnas aqui no Brasil. Pelo contrário, muita gente desconfiou. Agora, de uma forma muito suspeita, essa mesma gente que desconfiou durante 2 décadas, de repente passa a confiar. É estranho. Chuva de mensagens aqui. José Francisco, sou totalmente a favor ao voto auditável. Meu nome é Nalu, boa tarde. Totalmente a favor do voto auditável. Vamos lá, boa tarde, bancada top. Meu nome é Lucas, sou a favor do voto auditável. O Stefson, Montevidéu, Goiás. Parabéns pela qualidade do jornal e dos participantes da enquete. Sou a favor do voto auditável. A favor do voto auditável. Até a máquina de cartão de crédito tem comprovante. O Antônio Celso, do Parque Amazônia. Sou contra o voto auditável. Sou contra a reeleição em todos os cargos públicos. O Rosival. Obrigado, Rosival, pela participação. Voto auditável, sim. Não deixou o nome. Paulo Adriano. Vamos lá, tá uma loucura aqui. A favor do voto auditável. Nerina Rosa, obrigado. Totalmente a favor. Parabéns pelo jornal. Vamos deixar o nome, gente, por favor. É Adi. Voto auditável, sim. Augusto, obrigado, Augusto. Sou a favor do voto auditável. Por que a resistência? Aqui é Denis Marques. Auditável, sim. Reginaldo Monteiro, do Alto do Vale. Muito bem. Cláudio Gomes, não acredito que tenha algum brasileiro honesto que seria contra o voto auditável. Sou contra. Isso é choro antecipado dos bolsonaristas. Sabem que vão perder em 2022. O Claudemir. Obrigado pela participação. Voto auditável, sim. O Leocir. Sou a favor do voto auditável. Gilvan de Paula. Até que enfim o Daniel concordou, o Daniel Santana, voto auditável sim. Não, mas quem falou aí, o nosso telespectador? Tá me dando uma missão difícil, o WhatsApp ele tá assim. Não, é só para dizer pro telespectador que desde as primeiras... Genildo, desde as primeiras vezes que eu me manifestei a favor, me manifestei sobre esse tema, eu disse que eu sou a favor, não vejo problema nenhum da gente ter mais segurança nas eleições. Qual que é a justificativa para não se ter uma segurança a mais num processo tão importante para o Brasil, que é o processo eleitoral? Ok. Kesley Guilherme, voto auditável sim. Mais participações? O Denis Muniz, voto auditável sim. Voto auditável, sou da área de TI. Não existe sistema 100% seguro. Obrigado pela participação. Aquele senador do Amazonas, eu não sei se ele é burro, mal informado ou desonesto. Mas qualquer uma dessas 3 situações já deveria mostrar que ele não é capaz de ser um senador da República. Ele diz que o voto auditável será um voto de cabresto. Ô, senador, para de enganar o povo. Todo mundo sabe que o comprovante vai ficar dentro de uma urna lá, ninguém vai nem tocar nesse comprovante. Para de enganar o povo, para praticar ilicitudes no futuro, senador. Olinda Barreto, voto auditável sim. Gente, é mensagem demais, daqui a pouco a gente registra. Mas deu para perceber aqui, né? 90% do nosso público é a favor do voto auditável. Deixa eu só dizer uma coisa 90% aqui. É porque nós temos aí, se eu não me engano, 3 meses, né? Até o fim do prazo para você poder alterar o sistema eleitoral antes das próximas eleições, que é outubro. Então, para você que apoia, vá atrás do seu parlamentar, procure, cobre para que seja votado logo, para que isso entre, né, que é para que essa PL seja aprovada logo, porque o prazo está acabando. Eu imagino que aqueles que são contrários estão tentando, nesse momento, conturbar o processo para que ele não possa ser alterado já para as próximas eleições. Muito curto, né, Daniel? Muito, muito curto. E faz um outro levantamento. Analise a vida pregressa de cada um dos congressistas que são contra o voto auditável e os que são a favor. Você vai perceber que pelo menos 90% dos que são contra têm denúncias, já foram presos, tem processo para responder na justiça. Faça uma análise disso aí de uma forma cuidadosa que você vai ver que eu tenho razão. Vou chamar agora a Andréa Santana, que vai trazer mais um assunto para a gente debater aqui no estúdio da RBC FM. Andréa.